Gostaria de fazer uma pergunta. Quando entramos num quarto e convidamos uma criança para participar de alguma atividade na brinquedoteca e vemos que essa criança manifesta muita vontade de ir conosco, mas o acompanhante não quer que ela saia do quarto, como devemos agir numa situação dessa? Obrigada. Oi, Cláudia, tudo bom? Olha, sua pergunta foi tão boa que eu fiquei um tempinho refletindo sobre ela e tentando pensar na melhor forma de trazer essa resposta para vocês, que não é tão simples, não tem uma fórmula pronta, mas eu trouxe algumas diretrizes, orientações e reflexões para como a gente pode lidar com esse tipo de situação. Então eu vou começar relembrando um pouquinho do que o Encanta faz e tentando fazer um paralelo com possíveis situações que podem acontecer, levando em conta sempre que cada atuação é muito particular. Ou seja, cada criança vai ser uma criança e cada acompanhante vai ser um acompanhante. Mas tendo essas diretrizes base, a gente consegue fazer cada vez mais uma boa atuação. Então, o Encanta, só pra gente relembrar, atua em brinquedotecas hospitalares e quartos de internação pediátrica. E além disso, a gente também atua no pronto-socorro, salas de exame, coleta, que não é o caso dessa pergunta, então eu vou focar na ala de internação pediátrica, onde, na maioria dos casos, é onde fica a brinquedoteca. Ou seja, a brinquedoteca fica próxima aos quartos para que as crianças possam se locomover com mais facilidade. E aí tem algumas crianças que vão facilmente para a brinquedoteca, seja porque podem ou porque querem, às vezes a gente até chega e elas já estão lá, e também as crianças que ou não querem ir até a brinquedoteca ou não podem. E aí, pensando nisso, a gente tem um tipo de atuação pensado especialmente para os quartos, ou seja, a gente pensa em atuações para as brinquedotecas, onde tem mais crianças, tem mais espaço, tem mais materiais, e também uma atuação pensada para os quartos, onde geralmente tem de 1 a 2 crianças e a gente consegue fazer uma atuação mais personalizada. Esses são os casos onde a criança não pode sair ou não quer sair naquele momento por algum motivo, mas quer ter a nossa atuação junto com ela. Existem esses outros casos, que é quando tem um impedimento da parte do acompanhante ou da acompanhante, que pode ser o pai ou a mãe ou qualquer acompanhante e responsável legal que vai estar com a criança naquele momento. Quais são algumas possibilidades que a gente pode trabalhar? A gente trabalha muito no acolhimento, ou seja, para a gente é mais importante acolher e ouvir o que o paciente e o acompanhante estão falando do que tentar impor as nossas atividades. Então, quando a gente chega no quarto, a gente sempre bate na porta, pergunta se a gente pode entrar e se apresenta como do Canto Cidadão, fala o nosso nome, fala o que a gente veio fazer e fala com o pai, a mãe ou o acompanhante se a gente pode convidar a criança para ir com a gente. Antes disso, a gente também fala com o pessoal da enfermagem, que é super essencial para nossas atividades. Ou seja, a gente passa no balcão de enfermagem e pergunta se tem alguma particularidade em cada quarto. Então, eles podem falar pra gente que no quarto 14 tem uma família que tá super cansada e não tá querendo muito ir na brinquedoteca, apesar do filho ou da filha querer. E aí a gente já pensa em uma abordagem diferenciada para esse tipo de entrada, para ter uma sensibilização um pouquinho mais particular para cada quarto. Se a gente entra no quarto, a criança geralmente já se encanta com a gente já começa a conversar, mas é muito importante a gente ter esse cuidado especial com os acompanhantes, com o pai, com a mãe, porque eles também estão ali, eles também estão passando por uma situação que é fora do comum deles. Então a gente respeita muito a decisão que o acompanhante tem de ir ou não à brinquedoteca. Geralmente, a gente tem muitos feedbacks positivos, ou seja, é muito raro a gente ter um pai, uma mãe que não queira que o filho brinque se ele pode brincar. Mas às vezes eles sabem que naquele momento, por mais que a criança queira, não é o melhor momento, porque a criança vai tomar banho em breve ou porque vai chegar um medicamento. E aí a gente conversa com esse acompanhante para explicar o tempo que a gente vai ficar na brinquedoteca, então a gente vai ficar das 2 da tarde até as 6 da tarde, quais são as atividades que a gente vai fazer e a gente pergunta se eles gostariam que a gente voltasse em algum outro momento para refazer esse convite, porque às vezes a gente só entrou no timing errado e a gente volta em outro momento e é mais fácil da gente fazer esse convencimento para voltar. Se, mesmo assim, o acompanhante achar que não é o momento de ir na brinquedoteca, a gente respeita a decisão dele ou dela, porque a gente acredita que ele ou ela, sendo responsável legal pela criança, vai entender o que naquele momento ela precisa ou pode fazer. Então a gente sempre fala com o balcão da enfermagem, vê se tem alguma particularidade em cada quarto para respeitar essas diferenças, entra com bastante respeito e faz o convite. Se aceito, ótimo, a gente vai para a brinquedoteca ou leva as atividades para o quarto.
Se não, a gente entende que naquele momento não é o nosso momento de estar no quarto, se despede e torce para que em outro momento a gente se reencontre, ou melhor ainda, que a gente não se reencontre, que a criança tenha alta e a gente não precise voltar para fazer atividades com ela. Então, acho que é isso. Não existe uma fórmula pronta, a gente pode às vezes reconvidar o pai ou a criança e eles aceitarem irem para a brinquedoteca, ou a gente pode voltar, eles falarem que não, realmente esse não é o momento, ou a gente nem precisar voltar, o não ser feito desde o início e a gente seguir nossas atividades com as outras crianças. Claro, não é sempre muito legal a gente não poder fazer atividade com a criança porque a gente tem vontade de brincar. Mas a gente entende que naquele momento o não é importante, o não é necessário, e como a gente está chegando ali 3, 4 horas por semana para fazer uma atividade, ou voluntários que vão uma vez por mês, quem entende mais a situação da criança vai ser o acompanhante, vai ser a equipe de enfermagem, e nosso papel ali é convidar, e se não for aceito o convite, aceitar ou não e seguir da melhor forma que a gente consegue. Acho que é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida em relação a isso, posso trazer alguns outros apontamentos, posso trazer estudos de caso, mas trouxe mais ou menos um panorama geral, onde o ponto mais importante é o respeito, a escuta ativa, o acolhimento do que a criança e o acompanhante estão falando e especialmente aprender a ouvir o não, porque o não às vezes pode ser uma ótima ferramenta pra gente. Acho que é isso. Um beijão e até a próxima pergunta.